Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, graças a Deus, mais uma sexta-feira. Se Deus permitir, estaremos juntos novamente na segunda-feira. Glória a Deus em todo o tempo. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, em todo o lugar. Venha a nós o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, pelo dia a dia, pelo pão diário, pelo que vestir, pelo que beber que tu nos dás diariamente, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas antes livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Aquilo que nós vamos ler, Pai, eu peço, mais uma vez eu digo, poeticamente falando, sim, mas eu peço que inunde completamente o nosso coração, para que nós estejamos cientes daquilo que nós estamos a ler. E que as nossas mentes então se encham da Tua Palavra, para que em todo o tempo façamos a Tua vontade. Nós não estamos órfãos. O Teu Filho amado Jesus, quando foi glorificado junto de Ti, enviou-nos o Espírito Santo. E por isso nós somos gratos, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Josué 19, a partir do versículo 1. A segunda porção da terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolad, Betul, Ormá, Ziklag, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot e Saruém. 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Ain, Rimon, Éter e Azan, 4 cidades com os povoados ao redor e também os povoados vizinhos de até Baalat Beer, também conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulun. A divisa da herança de Zebulun chegava até Sarid. Dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabezet e seguindo para o ribeiro junto a Jocneão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Sarid até o limite de Kislot Tabor, e dali para Daberat, subindo até Jáfia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer, Et-Kazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulun passava por Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catat, Naalal, Sinron, Idala e Belém. 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulun incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anarat, Rabit, Kizion, Ebes, Remet, En-Gani, En-Adá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Saazim e Bet-Semes e terminava no Jordão. 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Aser, ou Azer. Seu território abrangia as seguintes cidades: Elcat, Ali, Beten, Akzaf, Alamelec, Amad e Mizal.
A divisa a oeste chegava até o Carmelo e Sior Libnat. Depois fazia uma curva para o leste em direção a Bet Dagon. Se estendia até Zebulon, no vale de Ifta-El, ia para o norte até Bet Emek e Neiel. Dali prosseguia para Cabul, ao norte, Abdon, Rehob, Amon e Caná, até à grande Sion. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e à cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Osa e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Meebel, Akzib, Umá, Afek e Rehob, cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naphtali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zaani, passava por Adam e Negeb e Jabneel até Lacum e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnot Tabor e para Ukok. Chegava à divisa de Zebulun, ao sul, à divisa de Asser, ao oeste, e ao Rio Jordão, a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amat, Rakat, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdal-El, Orém, Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naphtali incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeúd, Ben-Berak, Gat-Rimon, Me-Jarcon e Racon, e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lezem. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel por sorteio na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim concluíram a distribuição da terra. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará o seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredicto. Continuará a viver na cidade até à morte daquele que era
o sumo sacerdote, aqui pode ser sem acento também. Eu vou tirar até à morte. Vou manter aqui. Continuará a viver na cidade até à morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá a liberdade de voltar para a sua casa na cidade de onde fugiu. E ninguém o pode matar, justamente falando, ok? Estas foram as cidades designadas como cidades de refúgio. Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá. Estas foram as cidades designadas no lado leste do Rio Jordão, em frente de Jericó. Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote e Gileade, no território da tribo de Gad, e Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Glória a Deus, amados. Lucas 19, 28 a 48. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e arrodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Salmos 88, 1 a 18. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá, para ser cantado com a melodia Sofrimento da Aflição. Salmo de Emã, o Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação,
Clamo a ti de dia, venho a ti de noite. Agora ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra. Tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por ti, Senhor, e a ti levanto as mãos. Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar teu amor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? A ti, Senhor, eu clamo, dia após dia. Continuarei a suplicar. Ó Senhor, porque me rejeitas? Porque escondes de mim o rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Nós vemos aqui este descendente de Coré, chamado Ema, o Ezraíta. Ele está literalmente a expor o seu coração, aquilo que ele está a sentir. Isto é quase como se nós ouvíssemos o mais profundo, os segredos do seu coração, que nós, por exemplo, nós falamos com Deus e quando oramos aquele segredo mais íntimo, esse sentimento de quando nós estamos a dizer, a confessar a Deus e tudo mais, essas coisas, eu quando leio isto aqui, amados, eu vejo essa sinceridade no coração dele. Ele está desesperado. E então ele escreveu isto aqui. Provérbios 13, 12 a 14. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Reparem o início do 13 com o 14. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quando alguém recebe um conselho bom, bom em que sentido? Aqui eu falo um conselho bom, porque não um conselho que prejudique a pessoa no sentido contra Deus, mas o conselho bom é o conselho, a meu ver, ok? É o conselho que está coerente com a palavra. Mas há coisas, amados, que ambas as situações, as possibilidades podem estar coerentes com a palavra. E aí? O que é que será o bom conselho? Aí nós temos que avaliar se está coerente com a palavra, aqui as coisas estão coerentes com a palavra. Temos que avaliar todas as coisas, inclusive, amados, os conselhos os que são de confiança, os que estão à nossa volta, aqueles que querem que nós caminhemos para Cristo, que nós continuemos a caminhar em Cristo Jesus, em sinceridade. Então, amados, reparem, a instrução do sábio é fonte de vida. Quem aceita essa instrução escapa das armadilhas da morte. Isto é algo que nós devemos ponderar. E esta primeira aqui, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. Se tu fores uma pessoa que está sempre a pôr a tua confiança e esperança em pessoas,
Tu vais ficar com o teu coração doente. Tu vais ficar triste, emocionalmente desgastado, talvez até com depressão. E isso porque tu colocas a tua confiança, a tua esperança em pessoas deste mundo, ok? Pessoas comuns, pessoas que erram, pessoas que são pecadores. Todos nós somos. Então, amados, em Cristo Jesus, a esperança não nos deixa com o coração doente, porque nós temos a certeza, mesmo que seja uma esperança de chegarmos lá, nós temos a certeza que chegaremos. Não é como esta esperança daqui do mundo, em que nós ficamos sem certeza. Em Cristo Jesus, a esperança é aquilo que nos faz caminhar a cada dia, para chegarmos ao final da nossa vida e dizermos: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Deus seja louvado em todo o tempo. Meus amados irmãos, permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. De coração eu digo isto, amados, e não de maneira vã. Oremos uns pelos outros e até segunda-feira, se Deus permitir. Há aqueles que não têm ido a uma congregação, eu aconselho, vão, porque é impossível pôr em prática tanto de nós para os outros, quanto os outros para nós. É impossível pôr em prática a Bíblia em plenitude, né? Daquilo que nós lemos diariamente e estudamos diariamente, se nós não estivermos numa congregação. Então eu aconselho, meus amados irmãos, Deus seja com todos vós, permaneçamos na Bíblia Sagrada, eu mais uma vez digo, para que ela permaneça em nós. Glória a Deus em todo o tempo. Oremos uns pelos outros. Amém.